Eu sempre gostei da música, tipo assim, eu sempre fui apaixonado pela música. É, não tem muito o que dizer. A música sempre fez parte da minha vida. Que eu venho lá desde o meu avô ele era violeiro, o pai da minha mãe. O meu pai ganhou um violão, eu sempre ia lá e pegava o violão quando ele estava trabalhando. E aí eu sempre arrebentava uma corda, sempre arrebentava uma corda. E aí eu peguei o violão e comecei a ler o livrinho do meu pai e começava a treinar. Peguei o violão e tentava, tipo assim, eu era uma pessoa muito persistente. Tipo assim, não que o instrumento de corda assim não seja meu ponto forte. Eu sei tocar, mas nunca levei pra frente um instrumento de corda, né? Chegou um certo dia, ele foi lá e pegou um cavaquinho do amigo dele. Tipo assim, aí eu falava assim, ó, agora esse violão vai dar certo. Eu achava que era um violão, que era do meu tamanho, que eu era muito pequenininho, né? Então o violão ficava imenso assim. E assim foi onde que eu fui pegando bastante gosto pela música. Tinha um vizinho também na frente de casa que ele tinha uma mesa de sinuca. Ele tinha uma mesa de sinuca e eu sempre, todo dia eu tava lá. Todo dia eu ia lá, que eu, criança não tinha muito o que fazer, né? Aí eu ia lá e ia jogar uma sinuca. Ia jogar uma sinuca. Eu tinha uns 8 anos de idade. Eu sempre ia lá jogar sinuca lá com esse vizinho. E com o filho deles, né? Aí chegou um primo de um amigo nosso. E ele chegou ali, chegou com um pandeiro. Aí eu fui lá e jogando sinuca, deixei ele lá no canto. E ele lá começou a tocar o pandeiro que ele tava aprendendo agora também. Aí ele começou a tocar o pandeiro. E eu falei, nossa, que legal. E continuei jogando sinuca. Aí ele começou a ensinar os meninos. E eu olhei, continuei jogando sinuca. Aí o que ele tava ensinando que ele tava ensinando pros meninos foi o que ficou gravado na minha cabeça. Que na verdade era o básico do pandeiro, né? Aí ficou gravado na minha cabeça e eu falei assim, caramba, velho, que toquinho legal, vou ter que fazer. Aí eu cheguei em casa no mesmo dia, fui lá, peguei uma panela na cozinha da casa da minha mãe, peguei uma panela e comecei a tentar, continuava e tentava, esse toquinho eu vou fazer. Aí fazia e errava. E eu sempre persistente, tentando. Cheguei, fui dormir de madrugada. E até que eu consegui fazer. A coordenação foi começando a melhorar e eu fui lá e consegui fazer esse básico. Aí foi na onde que no outro dia a gente foi lá no vizinho de novo. A gente foi lá no vizinho de novo e no outro dia ele levou o pandeiro e foi na onde que tentei fazer. Falei assim, ó, deixa eu ver esse pandeiro. Aí ele emprestou o pandeiro e eu fui lá e peguei e comecei a tocar o básico. E tipo assim, e eu peguei muita paixão pelo pandeiro. Tipo assim, mas muita mesmo. E, e eu sempre quando eu chegava em casa eu ficava na panela. Um certo dia meu pai ficou com dó. Ele ficou com dó, ele foi lá e falou assim, se veste aí, vamos dar uma saída. Eu nunca sabia pra onde que ele sempre falava assim, se veste e vamos sair. Aí eu se arrumei e nós foi. Aí chegamos lá na Satson. Aí ele falou assim, agora escolhe um pandeiro pra você. Eu,
tipo assim, como eu não tinha muito conhecimento com o pandeiro, tipo assim, eu só sabia tocar o básico que eu peguei assim e vi o menino tocando. Como eu não tinha muito conhecimento, aí eu fui lá e peguei um pandeiro de acrílico. Custava, se eu não me engano, era R$ 60. Aí eu peguei um pandeiro de acrílico verde com a bandeira do Brasil. E esse pandeiro, tipo assim, foi onde eu... Foi no meu primeiro pandeiro. O meu primeiro pandeiro. Aí eu sempre treinando. Uma vez eu saí com esse pandeiro, pra cima e pra baixo. Eu andava na rua, eu ia lá em cima, ia lá na padaria junto com a minha mãe, eu tava com o pandeiro. Eu ia na confraternização da minha mãe, eu tava com o pandeiro. Tem vídeo até hoje, eu pequenininho lá com o pandeiro, eu nunca largava o pandeiro. Apanhava junto com o pandeiro, era desse jeito. E aí teve uma vez que eu peguei o pandeiro e fui assistir um jogo, e eu com o pandeiro na mão. Fui assistir o jogo do meu irmão e, e eu fiquei lá no meio da torcida lá e tocando um pandeiro lá. Aí foi onde que eu conheci um rapaz chamado Lobinho. Ele, ele chegou e falou assim, você sabe... Eles também sabiam tocar, né? Aí falou, você sabe tocar o partido alto? Que era que eu não sabia tocar. Falei, não, como é que toca? Aí foi lá e tocou, mostrou pra mim. Aí foi onde que já ficou na minha cabeça que ele toca também de novo. Aí eu fui lá e peguei e comecei a treinar o partido alto. Comecei a treinar o partido alto e a partir daí eu comecei a ir na casa do Lobinho direto, pra gente ficar tocando, tirando um som lá na casa dele. E ele também tinha outros instrumentos, só que tipo assim, eu nunca me interessei assim em pegar os outros instrumentos. Eu achava legal, tipo assim, que eu, a partir daí o samba parecia que corria assim nas veias, né? E através do Lobinho eu conheci o Elvis. O Elvis, eu vou falar pra vocês que foi tipo assim, um dos caras que me ensinou. Tipo assim, praticamente foi o meu professor. Assim, que eu comecei a tocando sozinho. Eu comecei tipo assim, seguindo sozinho. Só que o Elvis, ele pegou e começou a aperfeiçoar. Ele pegava o pandeiro, aí eu conheci ele que foi numa lanchonete que ele foi tocar. A Lobinho falou assim, esse menino toca pra caramba, não sei o que. Aí foi lá e chamou, aí eu conheci o Elvis, aí eu toquei lá um pandeiro lá, ele viu. E o Elvis chamou assim, vamos lá em casa lá. Aí eu fui lá na casa dele. O Elvis também era um rapaz que começou desde cedo. Ele fez banda aí pro Taté de Reis, fez também um freelance pro Dudu Nobre. E tipo assim, ele é bem experiente mesmo. E foi na onde que eu ia lá na casa dele e ele sempre me ensinando a tocar o pandeiro. Aí ele me passava umas repicadas novas, fazia uns vídeos para mostrar pro grupo deles lá que ele tinha. Não sei se era em Maringá, não sei onde que ele tinha. Ele tinha várias, várias bandas que ele fazia freelance. E através do Elvis foi onde que eu comecei a aperfeiçoar mais no pandeiro. E a partir daí eu conheci o Baco. O Baco também, que era amigo do Elvis. Eu conheci esse Baco também, que era de um grupo de Paranavaí, que chamava Ousadia. Chamava Ousadia e eu achava aquele grupo mó fera, tipo assim, o grupo do momento. E eu sempre, quando eu era pequenininho assim, quando eu era criança, eu tinha um sonho de falar assim, não, uma hora eu vou tocar nesse grupo Ousadia. Nunca deu certo, que daí o grupo acabou, né? Uma hora eu vou tocar no grupo Ousadia, que só tem uns feras só, mó legal. E foi também, eu tava em casa, tem um certo dia também que eu tava em casa, que o meu pai chegou assim e falou, se arruma aí.
vamos sair. Aí foi nós dois saindo lá de novo. Cheguei no... Nós tava indo lá pra Praça dos Pioneiros. Eu não sabia onde que a gente tava indo. Eu já até me preocupei. Aí eu cheguei lá na Praça Pioneiro, vi aquele palcão grandão assim, ó. Falei, nossa, que legal, cheio de gente. Olhava pro palco assim. E eu fiquei lá assistindo o show junto com meu pai. Um show de samba que tava tendo, do grupo Filosofia do Samba. E o Baco, ele tava lá ele tava lá no palco, fazendo freelance pro Filosofia. E foi onde que ele deu um sinal pro meu pai, chamando. E meu pai falou assim, vamos ali no palco ali, vamos tocar um pouquinho. Aí eu fui lá e eu tinha... Essa época eu tinha 12 anos de idade, que eu tinha acabado de completar 12 anos de idade. E eu fui lá e comecei a tocar com o grupo Filosofia, que era formado pelo William, pelo Renato Presidente, que era os meninos bem antigos aqui que toca samba. E o Queixinho também. O Queixinho foi onde eu conheci o do Cavaco, que ele também é fera demais. E aí foi onde que o William chamou meu pai pra mim ir e levar eu lá no barzinho pra tocar pandeiro junto com eles. Que eles faziam um samba lá de todo sábado, se não me engano, todo sábado. E a gente ia lá e fazia esse samba. Aí a partir daí eu dei uma parada, parou de tocar lá no bar, aí meio que deu uma parada e eu só estudando, só treinando pandeiro, com o mesmo pandeiro que eu tinha, com esse pandeiro de acrílico. E tem uma vez que a minha mãe foi lá e pegou o pandeiro e tacou no chão. Tacou no chão, arrebentou tudinho o pandeiro. Aí eu chorei um monte, porque ela tava brava comigo e pegou o pandeiro e lascou no chão. Aí eu falei pro meu pai, aí meu pai já ficou bravo com a minha mãe também, porque ela quebrou o pandeiro. Aí teve uma vez que eu fui tocar o Queixinho, que eu conheci nesse grupo Filosofia. O Queixinho, ele chamou eu pra tocar. Na verdade, falou com o meu pai. E o meu pai, ele foi lá e falou assim pra minha mãe, compra um pandeiro pra ele, já que você quebrou o pandeiro dele. Vai lá e compra um pandeiro, porque o menino chamou ele pra tocar e vai pagar ele. Aí o meu pai foi lá e comprou levou eu de novo lá na sala de som, falou, escolhe um pandeiro. E agora, depois, como eu tinha já um pouquinho mais de conhecimento com o pandeiro, aí foi na hora que eu já escolhi um da contemporânea, que era na verdade é um pandeiro bom, mas antigamente era um pandeiro do momento. Aí eu escolhi um pandeiro de 10 polegadas, um pandeiro vermelho que eu tenho até hoje, que foi esse pandeiro que eu comecei a sair pra fora, que meu pai ele sempre acompanhava eu porque eu era de menor, então eu não podia ficar de menor aí andando pelas estradas, né? Lógico que teve mais vezes também que eu toquei, que eu brinquei, na verdade, né? Também teve uma vez que eu toquei na prainha de um vizinho meu, que ele fez um encontro de samba lá e chamou vários grupos, chamou o grupo Ousadia, que era o grupo que eu sempre tive vontade de tocar, chamou também o grupo Amigos do Pagode, chamou grupo Derê, e eu fui lá
E eu falei pro seu Pedro, que era o dono da praia, falei assim, você não coloca o nosso grupo não? Que eu tinha formado um grupinho assim, só da vizinhança, só dos meninos lá que tava aprendendo a tocar. Aí eu disse, vamos lá pra você fazer pelo menos umas palhinhas lá. Aí nós foi, tocamos, todo mundo gostou, 20 minutos nós tocou só. Tocamos 20 minutos e a partir daí esse grupinho já não tinha mais. Aí depois eu entrei em outro grupo, que foi o grupo Estrelas do Samba, que era um grupo formado pelo maestro do Muniz Auto Center, que também eu sempre saía nas lanchonetes, tocava, ensaiava. Eram uns grupinhos assim que era grupo de momento, assim, só faz um pouquinho e já para de tocar. Toca só uns 4 meses e já para de tocar. Aí esse grupo Estrela do Samba eu entrei através do Baco. Através do Baco que eu fui lá assistir um show numa lanchonete que chama Tribos, aqui no Morumbi, Paranavaí mesmo. Que eu fui lá em cima assistir esse show e o Baco falou assim, você quer tocar ali? Eu falei, não, eu tô com vergonha. Aí ele falou, não, mas você vai tocar. Ele chegou lá e falou com os meninos, aí os meninos, na hora que eu sentei na cadeira lá pra tocar com os meninos que estavam fazendo a roda de samba, os meninos chegam até se assustou, falou só, o tamanhozinho do menino vai tocar. Aí foi na onde que eu comecei a tocar lá e desandou. Aí os meninos foram lá e gostou, foi lá e chamou eu pra tocar no grupo, pra ensaiar. E a gente sempre ia tocando nas lanchonetes. E daí depois do Estrela do Samba, que eu fiquei um bom tempo parado, foi onde que o Queixinho veio falar com meu pai pra entrar nesse grupo que eu tava falando agora. E onde que o Queixinho falou com meu pai, porque ele tinha que acompanhar eu, que foi o primeiro grupo que eu comecei a receber pra tocar. Daí o Queixinho falava que ia pagar eu pra fazer esse samba com eles. E o grupo era formado em 3 pessoas. Era eu, o Queixinho e o Enes, que tocava surdo. E aí foi na onde que eu ia para Cianorte, eu também ia para Paraíso, para Rondon, eu ia em vários lugares com o Queixinho, com esse grupo. E a gente tocava assim direto mesmo, direto. E aí deu uma parada no grupo Raízes do Samba. Aí foi na onde que eu, pequeno, tipo assim, eu não... Pequeno não, eu já tinha aí umas bases de uns 14 anos aí. Aí eu comecei a fazer guarda-mirim. E foi na onde que eu conheci o Rafael Torrente. Foi na hora que eu conheci o Rafael Torrente, que ele dava aula de música, que ele é baterista. E aí ele tava lá na guarda dando aula. E sentou, ele fez todo mundo fazer uma roda lá na aula de música. Aí ele começou a apresentar os instrumentos. Aí ele passou com o pandeiro e foi mostrando pra todo mundo. Aí na hora que o pandeiro chegou em mim, eu falei, peguei e comecei a tocar o pandeiro. Aí falou, nossa, que legal você toca. Eu falei, eu toco. E aí depois, a partir daí ele foi lá e mandou mensagem no Facebook. Eu já tinha até parado, eu acho que já tinha parado de fazer guarda. Ele mandou mensagem pra mim no Facebook pra tocar no FEMUP. Foi de 4 músicas. Pra tocar no FEMUP foi minha primeira vez, tipo assim, a primeira e única. Espero tocar de novo. Que eu toquei no FEMUP de Paranavaí. Eu achei mó bacana, tipo assim, ele falou assim, eu vou te dar um CD com um repertório dessas 4 músicas. Que essas 4 músicas é meio que um samba. E eu preciso de alguém que faz pandeiro. Aí eu falei, não, eu faço. Aí eu chegava em casa todo dia, eu colocava o CD no computador e treinando a música. E aí foi a minha primeira vez, primeira e única, que eu toquei lá no FEMUP de Paranavaí. Aí a partir daí eu continuei parado de novo
só estudando o instrumento. Foi na onde que eu conheci o Henrique Prates. O Henrique Prates, na verdade, ele veio em casa, eu tava em casa lá, sem fazer nada. Ele veio em casa e ele e o Maciel, e falou comigo assim: é você que toca cavaquinho? Eu falei: não toco cavaquinho não. O meu instrumento mesmo é o pandeiro. Tipo assim, eu toco outras percussão que o Elvis me ensinou. Eu toco outras percussão também, mas o meu forte mesmo, o forte é o pandeiro. Que eu sempre estou estudando o pandeiro. Aí eu. Aí eu falei: achei que você tocava cavaquinho, que falaram pra mim que você tocava cavaquinho. Aí legal. Aí ele foi embora. Só que daí ele voltou no outro dia e falou comigo de novo. Eu falei: então, eu tô formando um time e você não quer fazer parte do time, fazer pandeiro? Aí eu falei: poxa, legal, eu quero. Eu quero fazer parte desse time. E foi na onde que eu comecei a treinar mais. Aí na hora que eu fui ver o elenco, eram os meninos que eram do Ousadia. Falei: caramba, que legal, vou tocar com esses caras, velho. Legal, que era o Ousadia que era de Paranavaense. Aí o grupo Ousadia tinha acabado, mas o elenco continuou com saída certa. A maioria do elenco, né? Falei: caramba, que legal, velho. Aí eu conheci o Nego, o Baco eu já conhecia, o Maciel também, que é o irmão do Baco, eu já conhecia. Aí conheci o Henrique Prates, o Cristiano Carvalho. O Cristiano Carvalho eu já conhecia antes, que ele era amigão do meu pai. Sempre jogava bola com meu pai, só que ele era um, um fera aí, um músico forte, que tocou no Léo Giba. E essa foi o grupo foi formado pelo Cris, pelo Henrique Prates, e esse era o grupo. E a gente sempre ensaiando, e quando foi a abertura do, do grupo Saída Certo, foi que ia lançar aí o grupo Saída Certo, a gente fez uma festa lá no Clube Campestre. Eu lembro que esse dia foi uma bacana, que foi uma correria. A gente foi, tocamos na rádio. Tocamos na rádio. E da rádio a gente foi ali pro Campestre. Tava cheio de gente. Teve várias participação, abertura da banda, a dupla Henrique, Evandro Henrique, da Karine Cauê. E teve vários DJ também. Aquele dia foi bem bacana, que foi a abertura do grupo. A partir daí também começamos a tocar, sair para fora, fomos para Primavera, fomos para Rosana, fomos em vários lugares com o grupo Saída Certa. Retornei a tocar com o Rafael Torrente, que ele fez também algumas vezes uns freelance no grupo Saída Certa. Conheci o Tilapinha também nesse grupo, que ele fez lá na abertura do grupo. E infelizmente o grupo ele foi passando por várias, não infelizmente, mas infelizmente também, que eu fui conhecendo pessoas novas. Ele foi passando por várias reformas, foi entrando integrante novo, saindo integrante, e foi daí que eu aí depois disso o grupo deu uma parada, porque o Henrique Prates ele faleceu. Aí foi onde que o grupo parou. E daí depois eu continuei parado um pouquinho. Aí o Diego chamou eu pra... O Diego, que foi um dos últimos integrantes a entrar no Saída Certa, chamou eu pra fazer parte de um grupo que ele tá querendo formar, que era a mesma formação do grupo Saída Certa. E eu, sem pensar não, e eu não pensei duas vezes, eu falei: vamos, que eu sempre queria estar tocando. Aí com o grupo Climatizar, a gente foi, Climatizar, que é o nome do grupo, que ele tem um grupo até hoje.
A gente foi saindo aí, tocando, tocando, né? Tocava mais em São Carlos, na lanchonete do Picão. A gente saía tocando. E eu comecei a tocar com Sem Segredo também, nesse mesmo período. Que o Cris, ele veio chamar ele e o Juninho, veio chamar eu para fazer um cachê na Arena Mix. Na Arena Mix lá que o pandeirista dele não tava indo. E eu fui lá e fiz um cachê. E eu conheci o Tequinho, aí conheci o Gerson. E foi na hora que eu continuei com eles lá e fui tocando e fui fazendo cachê para eles. Aí eles chamou para ir fazer a banda deles direto. Aí com Sem Segredo foi na hora que uma vez nós tava indo para Maringá. Aí o Tequinho falou, não, fecha com nós, vamos lá em Maringá, que o negócio vai ser legal. Eu falei, bacana, vamos. E no mesmo dia tinha show do Climatizar e eu fui com o Sem Segredo. E foi onde que eu tive que fazer uma escolha. E eu escolhi ficar com o Sem Segredo, que o Sem Segredo já tinha bastante tempo no mercado. Desde antes de entrar, sair da certa, o Sem Segredo já estava já rodando já faz um tempinho. E eu continuei lá com o Sem Segredo. E com Sem Segredo eu fui para Camboriú, eu conheci várias gente novas, conheci vários grupos legal, conheci o grupo Sem Abuso, conheci os integrantes do Sem Abuso, que fez uma música aí com participação da Turma do Pagode, conheci o Cezinha Cantor, conheci o Destaque do Samba, assim, foi bacana o Sem Segredo, sempre viajando assim direto. Eu gostava muito do Sem Segredo tocar, gosto até hoje, né? E daí aí o Tequinho saiu do grupo, o Tequinho e o Alisson que fazia a banda, e os dois resolveram montar um grupo, e eu continuei fazendo com Sem Segredo. E foi na onde que o Tequinho fez minha cabeça de novo, foi lá e fez eu entrar no grupo Mais Samba. Aí eu tive que fazer uma escolha também. Aí eu escolhi o grupo Mais Samba, que esse de Camboriú, esse show em Camboriú que a gente fez, foi um dos últimos shows que eu fiz com Sem Segredo. E eu entrei no grupo Mais Samba, que agora é o grupo que eu tô tocando hoje. Que agora os integrantes eu, Raelis, o Tilapinha, que é o Renato, né? O Alisson, o Pepsi e o Tiaguinho. Esses são os integrantes do grupo. Aí eu conheci também várias pessoas novas também. Conheci o Vini, guitarrista, que ele é muito bom também. O Vini, conheci o Evandro do baixo, conheci o Leandro do teclado. E assim fui conhecendo várias pessoas novas também. Fiz bastante, eu faço bastante freelance, já fiz bastante freelance também com o Cristóvão. Eu faço freelance aí com o Nego Baco. Eu ainda continuo fazendo freelance com o Climatizar. E tipo assim, essa foi a minha trajetória musical.